Então, vamos juntos. Recebemos até coral hoje para fazer Pai Nosso juntos, não é não? E como que é isso? Coral, música, não, música no nosso coração. Na hora que eu ouvi a senhora cantando, nem sei quem era, porque eu estava de olho fechado, né, gente? Claro. E aí, quando eu escutei ela falando, eu falei, isso é isso, coral, coral da vida, coral dos nossos corações unidos juntos, né? E quando eu pensei nesse tema, né, que é algo muito delicado, né, nasceu também dentro de mim, assim, né? Eu senti que estávamos vivendo, assim, tempos de muito barulho, não é não? Muito barulho, muitas vozes, internet falando, muitas informações vindo de todos os lados das nossas vidas. Inclusive, o nosso evangelho hoje foi realmente voltado a essas questões, né? Eu falo evangelho porque antes de entrar aqui na Casa Esperança, a gente encontra em grupo aqui na Bélgica, né? E essa música, ela não vem de fora, ela vem de dentro de nós, ela toca os nossos corações assim quando nós nascemos, não é? Os nossos corações não são a música da nossa vida? Tum, 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 tum. Bate, dá até um batuque, a gente está no carnaval, mas lembrando que o batuque melhor de todos é ele, porque ele que sustenta aqui, ó, juntinho com Deus, porque é o templo dele, né? Os nossos corações é o templo de Deus, Jesus já disse isso, né? E antes de começarmos a nossa reflexão, por que que eu escolhi esse vídeo, né, que a gente vai assistir junto? Ele retrata um momento, assim, marcante do Evangelho. O episódio da figueira. Acho que vocês vão lembrar aí, né? Alguém já comeu figo, com certeza, né? É um gesto de Jesus, assim, que à primeira vista, né, a gente logo pensa, nossa, pode nos causar até um estranhamento, né? Porque Jesus fazendo isso, mas guarda uma lição, assim, profunda, profunda, sobre aparência e verdade. E é lá que a gente vai falar hoje. Porque o tom da nossa voz, é fácil a gente entonar, né? Mas a voz do coração, para Deus, não tem como, não tem como. Para os outros, a gente consegue falar assim, tá tudo bem, ó, ninguém falou do meu cabelo, eu cortei cabelo, né, parecia nova. Mas aparências enganam, né? Lembrando? Vamos assistir, então, com o coração aberto? Aí, se falar que ficou bonito com o coração aberto, também deixo, tá? Então, vamos ver. Vamos assistir juntos, né? Aparecendo para gente a assistência de hoje, a música do seu coração. Era aqui que eu queria começar, mas você já foi no embalo, prece, conversa, e não mostramos esse órgão poderoso que conecta com o universo, que conecta com todas as energias, porque a gente sabe, hoje falamos mais fácil sobre energia, né? O que Jesus já nos falava 2000 anos atrás, a gente naquela época não escutou tão bem, né? Quanto os nossos queridos apóstolos. Mas Jesus explica, e o mais incrível que nesse vídeo tem só olhar e observar o que Jesus fala. E os apóstolos também falam. Vamos lá? Vamos sentir juntos. Quem viu o olho de Jesus nesse vídeo? Ele foi humano também, não foi ali naquele momento, mas aquele, né, o filho do homem, como ele disse, ele mostra-nos também a possibilidade de sermos iguais a ele. Mas ele lembra todo mundo ali. E olha que ele falou mais de só de contar 3 vezes ele avisou que seria, né, pego e crucificado. E naquele momento os nossos queridos apóstolos estavam querendo era falar, eu consigo, eu vou conseguir, não é assim que a gente faz? Né? A gente faz o tempo todo. Mas e a voz dentro dos nossos corações? Como que a gente faz? Jesus, quando ele chega, ele se aproxima da figueira, ela tem folhas, né? Ela aparentava estar viva. Estava linda, cheia de folhas, mas não tinha fruto. E os frutos são importantes, né? E ele a repreende, porque ele ali, naquele momento, ele estava dizendo, não é sobre a árvore, é sobre nós.
que eu trago agora para a gente, né? Quantas vezes temos folhas, estamos ali querendo olhar para as nossas coisas, mas a gente acaba olhando as aparências, os discursos, as intenções, né? Que às vezes nossa mesmo não está nem muito alinhada com os nossos corações, né? Mas ainda temos frutos para dar, não temos frutos verdadeiros dentro do nosso coração? Quem é que não acorda aqui de manhã já pensando assim, hoje eu quero fazer o meu melhor, né? Mas tem aquele dia que a gente fala assim, ai, tô corocochô. É o nosso coração cantando para nós. Mas aí as perguntas vêm do nosso coração? Não, vem da nossa racionalização. Como que eu vou fazer com isso? A gente esquece que as emoções, elas são muito importantes para Deus, não é? E o fruto verdadeiro não é performance espiritual, não é de jeito nenhum, nem um dia. A gente acorda falando, ah, deixa você iluminada, né? Iluminado. Deixa todo mundo feliz, vou transformar todo mundo, já transformando a mim mesmo. Claro que a gente quer acordar desse jeito todos os dias, né? E Jesus, muitas vezes, ele ensinava assim também, com gestos que exigiam reflexão, porque ele ia refletir. Ele parava nos montes antes para refletir. Às vezes, os seus pescadores, a gente sabe o horário de um pescador quando ele acorda, 4, 5 horas da manhã, e eles acordavam, os apóstolos, ele já estava orando, ele já estava refletindo sobre como ia acontecer a vida dele. Aquelas que acordam tarde, aqueles que acordam tarde, né? Pode acordar tarde também, mas se for para refletir, primeira coisa, uma oração, né? Agradecendo a Deus, que estamos aqui ouvindo, vendo, mas compreendendo esse instante de presença, porque presença para Deus é que não. Então, qual é o tom da minha voz agora? Agora tá boa. O marido, de vez em quando, chega a outra voz. Mas esse também é o tom do meu coração. Às vezes a música do meu coração tá tocando batuque das baianas, Fê. Tem que rodar a baiana, não é não? Mas também eu posso olhar como tocar uma poesia no meu coração para aquele que vai me ouvir, para aquele que eu vou abraçar. E abraçar o evangelho também é uma questão que a gente precisa lembrar, né? Qual é a música que está tocando dentro de nós? Qual é a música? Porque vivemos dias assim que verdades circulam, como eu disse no início, né? Para a gente fechar, muitas vozes disputam neste momento as nossas atenções. Muitas imagens nos impressionam também pelas internets. E recentemente eu ouvi uma pessoa muito séria comentando sobre hoje o que consumimos, né, na internet, as verdades, tem até livros interessantes sobre essas questões que a gente está vivendo hoje. E assim, com a mesma rapidez que chega uma verdade, né, porque consumimos também verdades, também chega outras coisas para a gente refletir, para a gente saber filtrar o que está entrando no meu coração, o que sai é mais importante. Mas o que eu deixo, porque eu estou consumindo, eu estou me alimentando de coisas importantes. Quais músicas eu estou escutando? Quais são as frequências que eu estou colocando, não somente para fora, mas que eu também estou consumindo? Há uma responsabilidade nossa de fazer escolhas. Deus nos deu essa oportunidade de escolher. Ele nos ampara, ele é bondoso até, nesse ponto infinito da bondade dele de nos deixar escolher. E é nossas escolhas responsáveis é que vamos, sim, fazer lembrar do Livro dos Espíritos, na questão 621. Por quê? Porque lá está o quê? Vamos lembrar. Onde estão escritas as leis de Deus? Disse Allan Kardec aos Espíritos, perguntou, na questão 621. E aí, eles falam na consciência.
É o que eles respondem. Então, se a gente olhar para o que nós estamos usando, também entra coerência, né? Porque se as leis de Deus estão na consciência, então a verdade essencial não está perdida, tá certo? Ela não depende da internet, ela não depende de opinião pública, né? Ela não depende da aparência das folhas, ela está dentro de nós. Para nós ouvirmos, precisamos silenciar o barulho. E Jesus também disse, né, em João 10:27, para a gente quase finalizar, as minhas ovelhas, olha só, Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que lindo. Eu as conheço e elas me seguem. Ó, somos ovelhinhas que seguem Jesus, ou não? Queremos ser, né? Mas para esse propósito, ao ouvir a voz de Cristo, não é escutar o som externo, é escutar, reconhecer essa sintonia nossa interior. E como a gente pode fazer isso? Tocando os nossos corações com o que é verdadeiro, o que é coerente com o meu amor por mim e pela vida. Quais são os sentimentos que eu estou construindo dentro das minhas possibilidades? E aí, se eu fizer isso com vocês, de falar assim, gente, nós somos habitantes definitivos do mundo material. Vocês iam, vocês iam receber isso como uma notícia verdadeira? Ou vocês iam lembrar que somos espíritos encarnados? A maioria da gente esquece que normal era para a gente vir aqui de bagagem de mão. Mas o que que a gente faz? A gente vai só enchendo as malas quando vê no carro, a casa está lotada, aí pega o apego seguro, e aí já quer ficar aqui achando que a gente vai ficar aqui por resto da vida. Olha aí, que resto da vida a gente vai ficar, mas a gente nem lembra que a gente um dia vai embora, porque estamos tão materializados que a alma acha que aqui é definitivo. Olha só. Então, a música começa a se afinar quando algo assim dentro de nós costuma pensar: ah, eu sou eterno, eu sou um espírito imortal, mas com experiência terrena. Não vou ficar aqui para sempre. A vida plena, a vida em abundância, Jesus prometeu, não foi? Não o excesso das coisas. Ele prometeu para a gente a plenitude do sentido de vida. Viver presente, viver como oportunidade de produzir frutos. E o fruto é da paciência, do discernimento, responsabilidade em compartilhar algo, mas só consumir, que a gente também compartilha. Então, o fruto do amor. Então, finalizando assim com muito carinho, talvez a grande pergunta desta noite seja aquela que assim não nos deixe calar, né? Se Jesus se aproximasse hoje, vamos lá. Se Jesus se aproximasse hoje da árvore do meu coração, porque as árvores cantam, a gente sabe. Quem já andou na natureza? Elas não cantam para nós quando a gente está passando, elas não ficam felizes quando estamos passando, e quando a gente abraça uma árvore? Quem já escutou uma árvore? Façam isso, muito bom. O Forest tem até essa terapia no Japão, tá? Então, vamos assim finalizar lembrando qual é a árvore do meu coração. Ele encontraria essas folhas ou ele encontraria frutos, né? Então, vamos usar que frutos eu quero cultivar para mim e para Jesus e para todos. Todos, porque ninguém fica de fora. Todos iremos juntos. Então, assim, família querida, meus irmãos, minhas irmãs, porque vocês são meus irmãos, não esquece disso não, ah? Nós somos família, estamos juntos aqui, abraçadinhos, ok? A verdadeira revolução não está em mudar o barulho do mundo não, tá bom? Vamos lembrar que é afinando os nossos corações com Cristo, tá? Abraçando, acolhendo e amando. Todos os dias
para as nossas vidas.